Bom dia, irmãos. Muito bem, irmãos. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 5, versículos de número 13 a 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar. Nosso bondoso Pai celestial, não existe em nós capacidade alguma para poder penetrar na mente e no coração do homem e provocá-los à fé, à prática do caráter cristão. Mas o Senhor nos escolheu para instrumentos que, quando nas suas mãos, na unção do teu Espírito, podem fazer isso. Então eu me coloco aqui nas tuas mãos, como instrumento, clamando que pela sua graça, o Espírito Santo me use para compartilhar com os meus irmãos esta tua palavra. E que os corações dos meus irmãos se tornem receptíveis e terra fértil para receber a sua palavra. E que ao final desse tempo de reflexão, nós possamos responder ao apelo do teu Santo Espírito, àquilo que ele requer de cada um de nós. E pedimos, na esperança e na fé, que o Senhor nos ouve e que responderá à nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. E o tema que eu gostaria de propor nesta manhã, para que nós pensássemos sobre ele, é influenciando ou sendo influenciado. Irmãos, apesar do ambiente à nossa volta não determinar nossos valores e conduta, não podemos julgá-los neutro. Eu creio que não importa de quem você nasceu, não importa aonde você nasceu, não importa com quem você se relacionou, você sempre escolhe o que você quer ser. Mas apesar de reconhecer o livre-arbítrio e entender que Deus nos deu o livre-arbítrio para escolhermos o caminho que queremos trilhar, nós podemos afirmar que o ambiente onde nós vivemos não é neutro. Ele procura, de muitas formas, nos persuadir, nos influenciar a condutas, a falas, a estilos, a pensamentos, a valores. Nossa família, nossos amigos, o ambiente de trabalho, jornais, revista, televisão, a Bíblia Sagrada, a igreja, estão diretamente e diariamente nos influenciando a estilos, valores e comportamento. O que é feio ou bonito? Elegante ou antiquado? Moderno ou ultrapassado? Existe ao nosso lado, à nossa volta, pessoas nos influenciando a como considerarmos estas coisas. Que há influência e que ela existe uma forte pressão sobre nós, irmãos, concorde comigo. Isto é verdade, é um fato.
Agora a questão é, quem e o que nos influencia? Eu lembro no passado, quando comprávamos uma calça nova, uma roupa nova, e somente calça, e ela furava, rasgava. Nossa, que tristeza. Eu tive experiências como essa, sabe? Aquela calça novinha que você passando em um lugar enroscou em alguma coisa e ela rasgou. Hoje, irmão, se paga caro por uma calça furada e rasgada. E as pessoas se sentem realizadas quando usam uma calça rasgada e furada. Mas você lembra quando o rasgo e o furo eram uma vergonha? Mas por que agora o rasgo e o furo é ostentação? Eu já tive a experiência de chegar numa loja e tentar comprar uma calça sem rasgo, e eu descobri que a rasgada era mais caro. Mas é a sociedade que está à nossa volta, que ela nos influencia a darmos valor a isto e não aquilo. É influência. Às vezes, orientando os meus filhos, muitas vezes nós chegamos a esse questionamento. Mas, pai, todo mundo usa. Todo mundo deixa. Nós temos uma sociedade que nos influencia ao comportamento, ao pensamento, a valores. Eu lembro de uma vez de uma novela que lançou a moda de lencinho na cabeça de homem. Lembra? Os homens começaram a usar lenço na cabeça. Não sei se o Valmir usou. Mas os jovens usaram. Você via na rua, todo mundo de lencinho. Aí você falava assim, que negócio esquisito. Porque até então, lenço na cabeça era coisa de mulher. Homem de lenço na cabeça, que coisa horrível. Mas a sociedade começou a dizer, não, não é horrível não, é bonito. E as pessoas, influenciadas por esse pensamento, usaram seus lenços e se sentindo muito bem com os lenços na cabeça. Mas você percebeu que o lenço desapareceu da cabeça? Porque a sociedade agora nos influencia de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, à nossa volta, existe um grupo de pessoas estabelecendo valores e princípios e nos influenciando. Agora, qual deve ser a nossa receptividade e reação a essas influências? Porque elas existem. Por que todo mundo usa é certo? É uma pergunta. Ou é certo quando poucos usam? Porque às vezes a gente acha assim, né? A gente deve usar o que ninguém usa. E isso é certo. Será que é isso? Eu tenho a liberdade de determinar o que é certo ou errado? E ninguém tem nada com isso? Ou alguém que determina o que é certo ou errado deve me influenciar e eu devo ser sensível a isso. Sabe aquela coisa? Eu, como cristão, devo estar na moda? Ou, para ser cristão, não posso estar na moda? Percebe essas perguntas e essas incógnitas? A mim, elas se apresentam como um grande desafio. Eu usei num tempo a chamada boca de sino. E tem uma fotografia com essas calças. Sival tem muita dessas. Meu pai era alfaiate, minha mãe costureira. Então, o tamanho, a largura do tecido não dava para cortar uma calça com aquele tamanho de boca. Então, você fazia uma emenda no meio de cada lado para alcançar aquele tamanho de boca. Irmãos, eu queria usar aquele negócio e meu pai falava, isso é feio, filho. Não, isso é bonito. Eu olho as fotografias e falo, meu Deus, como a gente muda. Aquilo era ridículo.
Mas a gente achava bonito. Lembra os homens salto alto? Aquele salto alto. Graças a Deus, passou esse tempo. Pensou nós de salto alto aqui? Meu Deus! Somos passivos ou ativos quanto à influência? Ou devemos ser passivos ou ativos quanto à influência? E, talvez depois de dizer tudo isso, pastor, e aí? Tudo bem. Onde está a resposta para estas e outras perguntas? Vamos começar então. Primeiramente, irmãos, eu creio que há duas fontes de influência. Dois ambientes influenciadores. O primeiro ambiente é o mundo que nos cerca, através das pessoas que nos cercam. E o outro ambiente é Deus e a sua palavra. E o povo que segue esse Deus. Eu creio, irmãos, que como cristãos, eu creio na suficiência da palavra. Eu creio que a palavra tem suficientemente informações que nós, através dela, podemos escolher uma forma de viver, uma conduta sadia, boa. E vou além, eu creio que a Bíblia Sagrada, não só além de influenciar, ela julga as influências. E ela determina influências boas e más influências. Então, como cristãos, irmãos, eu creio que existe a influência do mundo e a influência de Deus. E como cristãos, a nossa influência deve vir de Deus. Por quê? Porque nós queremos ter comunhão com Deus. E a Bíblia vai dizer que quando a nossa comunhão é com o mundo, ela não existe com Deus. E quando ela existe com Deus, ela não vai existir com o mundo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós não estamos nos apercebendo sobre essa realidade. E hoje, andando pelo Brasil e pelas igrejas do nosso Brasil, eu percebo que mais o mundo está influenciando as nossas igrejas do que Deus, através da sua palavra, está influenciando. O que eu tenho percebido é que as igrejas têm se tornado mais parecidas com o mundo do que os familiares dos cristãos mais parecidos com Deus. Eu creio que o mundo não deve nos influenciar. E por quê? Porque a Bíblia diz que não. Em Levíticos capítulo 20, versículo 23, a Bíblia diz assim: e não andeis nos costumes das nações que eu expulso diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, portanto fui enfadado deles. Deus está dizendo ao seu povo, olha, não emite aquilo que as nações têm como costumes, como valores, como princípios. Sabe por quê? Porque os seus valores, os seus costumes e os seus princípios me cansaram, me enfadaram, eu não suporto mais. E sabe por que vocês vão ocupar essa terra? Porque eu não cansei desse povo. E eu vou tirar eles daqui para colocar vocês. E ele está dizendo, não os imite, porque se vocês se assemelham a eles, eu farei a mesma coisa com vocês. Ou seja, o fato de sermos cristãos não nos torna imunes a influências erradas. Nós podemos, como cristãos, sermos igualmente influenciados de forma errada. E a Bíblia vai dizer que a nossa comunhão com Deus, ela depende dos valores que nós estabelecemos para as nossas vidas. A Bíblia, irmãos, e eu não vou falar sobre o mundo. Você conhece melhor do que eu. Você, quando liga a televisão, sabe. Quais são os valores que estão lá?
Mas eu quero ajudar você como cristão. Quais são os valores que a Bíblia gostaria de ver nas nossas vidas? Eu gostaria que a Bíblia agora influenciasse você. Primeiramente, a Bíblia nos ensina o princípio da separação. Princípio da separação. O que é separação? Eu quero que você entenda. Não existe piano só na igreja. Existe piano em vários lugares. E antigamente existia pianos em boates. Piano no começo não foi aceito pela igreja. Houve muita oposição ao piano. Porque o piano estava muito associado a cabaré, a boate. Então, por causa dessa associação, quando o piano entrou na igreja, é como que o diabo tivesse entrado lá. Mas nós um dia entendemos o princípio da separação. Qual o princípio da separação? Existem muitos pianos que são usados em muitos lugares para coisas horríveis. Mas este aqui foi separado daqueles para Deus. Então, vai ser usado para as coisas sadias, para as coisas que glorificam o Senhor. Então, ele foi separado do meio dos outros para este propósito. E quando a Bíblia fala de separação, ela aplica esse mesmo princípio a mim e a você. Existem muitas pessoas em muitos lugares que estão usando suas vidas de uma forma abominável aos olhos do Senhor. São pessoas como você. Mas quando nós aceitamos a Cristo, o que nós dizemos a Ele? Eu quero sair do meio destas pessoas. E agora quero me separar, me afastar delas e me separar para uso exclusivo de Deus. Não quero mais ser usado pelo diabo, manipulado pelo mundo, viver valores e princípios do mundo. Eu quero agora ser separado para Deus. Esse piano não toca mais músicas que não sejam para Deus. Porque ele foi separado para isso. Por isso ele está aqui. Eu, quando me separo para Deus, eu me afasto das coisas do mundo. Porque eu sou tirado do meio deles e colocado aqui para servir a Deus. E não mais da forma como as pessoas usam as suas vidas para servir o pecado. Esse é o princípio da separação. É piano como outros qualquer. Somos pessoas como outras quaisquer. Mas um dia a graça nos alcançou e nos tirou do meio daquelas pessoas. E nos separou para uso exclusivo de Deus. Por isso Josué vai chegar ao povo e vai dizer: não dá para servir a Mamão e a Deus. Ou você é uso exclusivo de Deus, ou você é uso exclusivo do mundo. Não dá para servir o mundo e Deus, porque você vai ter que abandonar um e se dedicar ao outro. 1 João capítulo 2, versículos de número 15 a 17, vai nos dizer. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Através desse texto, Deus está dizendo: não ame o mundo. Não se envolva com as coisas do mundo. Não se identifique com os valores do mundo, porque isso vai destruí-los. Ame Deus.
Ame os valores divinos, porque isto vai lhe dar vida eterna. Não é que Deus é aquele Deus chato. Oh, é tão bom fazer aquilo, o Senhor não me deixa fazer. Não, aquilo é ruim. Aquilo tem destruído. Destruiu o homem, tem destruído. Eu não quero que destrua você. Não ame essas coisas. Aborreça-se destas coisas. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, a Bíblia diz: por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Sabe lá? Deus ensinou isso no Velho Testamento. Quando você tocar em uma coisa imunda, não venha me adorar. Se limpe primeiro, porque eu sou Deus Santo. Se nós queremos ter comunhão com Deus, e verdadeira comunhão com Deus, não podemos nos relacionar com coisas imundas. E a Bíblia diz quais são essas coisas imundas, de uma forma clara e objetiva. E de uma forma geral, eu posso dizer a você, tudo que há no mundo, tudo, e a Bíblia diz, tudo. É lógico, irmãos. Geladeira é do mundo, não é? Ou é do céu? É do mundo. Carro é do céu ou do mundo? A Bíblia não está falando sobre coisas. A Bíblia está falando sobre valores, princípios, conduta, moral. Aquilo que motiva as pessoas a... A Bíblia diz que o dinheiro não é problema. E se o dinheiro para você é problema, transfira o problema para mim. Meu. A Bíblia diz que o amor é o dinheiro, é o problema. Deus está dizendo para nós, quer ter comunhão comigo? Eu exijo exclusividade, fidelidade. Eu devo ser a sua fonte de prazer, a sua fonte de alegria, a sua fonte de contentamento. O que eu estabeleci deve ser aquilo que você deve ter prazer. Porque se a sua fonte de prazer for o mundo, e os prazeres que o mundo oferece, a Bíblia diz, isso é adultério. Adultério espiritual. Existe o adultério físico, mas existe o adultério espiritual. É quando eu elejo ao lado de Deus uma outra fonte de prazer que não vem de Deus, vem do mundo. Levíticos capítulo 20, versículos 22 e 23. Moisés exorta o povo dizendo: guardai-vos, pois, todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e cumpri-os, para que não vos vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar, e não andeis nos costumes das nações que eu expulso diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles. A Bíblia, irmãos, através de mandamentos e princípios, determina a nossa conduta. Ela procura influenciar-nos na nossa conduta. Da mesma forma que o mundo, que não usa a Bíblia, mas usa os recursos, jornais, revistas, televisão, os meios sociais, eles procuram usar isto. E por trás está o diabo influenciando esses valores. Como a Bíblia, por trás o Espírito Santo influenciando esses valores. Mas eu quero que você entenda que a Bíblia é um instrumento de influência para o comportamento. A Bíblia não é só um livro que diz como você deve ir para o céu, mas a Bíblia também é um livro que diz como você deve viver para ir para o céu. O céu é uma consequência, não um desejo. É uma consequência de escolhas que nós fazemos. Porque já pensou, tu gostar do bailão?
do forró, sei lá do quê. Ou da caipirinha. E tu chega lá no céu, não tem caipirinha. Já pensou crise de abstinência no céu porque não tem caipirinha? Então já Deus diz, olha, eu quero avisar para você que lá não tem. Então se você quer ir para lá, já começa a viver dessa forma, porque senão você vai estranhar. Não é que vai estranhar, não vai lá. Porque o céu é lugar de alegria. E a alegria está quando nós sentimos prazer naquilo que fazemos. Então o céu será um lugar de alegria para aqueles que têm prazer em viver em santidade diante de Deus. Porque se não há prazer em vivermos em santidade diante de Deus, o céu é um tédio. Segundo Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17 diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa. Ou seja, ele está dizendo, você quer ser um homem feliz, você quer ser um homem realizado, você quer ser uma pessoa de sucesso, a Bíblia quer te influenciar no seu comportamento que vai te levar a isso. O que é um mandamento? É uma ordem direta. Romanos 6, 14 a 16 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer? Sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Muitas pessoas entendem graça de forma errada. Deus me salvou pela graça e eu não mereço, apesar de eu ser pecador. Legal, você entendeu? Perfeito. Deus te salvou apesar de você não merecer. Ele te aceita como você é. Mas tem uma coisa, ele não aceita o seu pecado. Não aceita. E a razão que Cristo ter morrido é de nos perdoar dos pecados e através da salvação nos dar o Espírito Santo e nos capacitar a uma vida de obediência, que é incapaz de ser conseguida sem Ele. Então Cristo veio nos libertar. Então Paulo está dizendo, você que foi liberto, pode continuar pecando? Não, você está entendendo de forma errada. Outrora você era servo do pecado, e a consequência é morte. Agora você é servo da justiça, e a consequência é vida, ou seja, a salvação é consequência de quem está nos influenciando. Ou a perdição é consequência de quem está nos influenciando. A Bíblia diz, e ela anuncia profeticamente, que alguns chegarão diante de Deus, e Deus vai dizer a ele, apartai-vos de mim, não vos conheço. E conhecer aqui é não saber da existência. Deus sabe da existência de todos. Nós não temos relacionamento. Mas ele vai dizer, mas Senhor, o Senhor não lembra de mim? Em teu nome eu expulsei demônios. Sai em nome de Jesus. E eles saíram. Em teu nome eu orei para pessoas. Levanta e anda. E eles andaram. O Senhor não me conhece? Talvez eles disseram, minha igreja tinha 5.000 membros. Pessoas e pessoas chegavam e se rendiam ao Senhor. O Senhor me conhece? Como o Senhor não me conhece? Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Quem está te influenciando determina o seu futuro. Porque se o pecado ainda é a forma que você escolheu viver, é porque você não escolheu viver para Cristo. Mas existem princípios. O que são princípios? Não são mandamentos diretos. São valores que se aplicam em decisões. Quando não há uma ordem direta.
Por exemplo, eu preciso terminar, porque é meio-dia. Eu não sei se eu paro por aqui. Eu acho que é melhor parar por aqui. E continuar no próximo domingo que a gente estiver junto. Porque isso é muito importante. É muito importante. Porque quem está te influenciando está te destinando ao céu ou ao inferno. Você sabe, pastor, quem está me influenciando? O senhor pode me dizer? Fácil. É fácil saber quem está influenciando as pessoas, Gisele. Você olha na Bíblia e vê se ela é mais parecida com a Bíblia ou se ela é mais parecida com o mundo. Estou dizendo que ela usa a cara, nós estamos falando de valores, princípios, ok? Se ela é mais parecida com a Bíblia está influenciando ela. Mas há muitos cristãos que eles se parecem com muitas coisas, menos com a Bíblia. Quem está te influenciando está te levando. Entende? Quem está te influenciando está te levando. Você tem filhos, você sabe o que eu estou dizendo. Quando o mundo influencia os nossos filhos, para onde os nossos filhos vão? Para a igreja? Lógico que não. Porque quem influencia está determinando nossas condutas. Quando nós nos rendemos a essa influência. Não podemos ser tirados do mundo. Não tem como. Mas podemos pedir a Deus, mas livra-nos do mal. Vamos orar? Nosso bondoso Pai, nós não queremos ser influenciados por aquilo que nos afasta do Senhor, nós queremos ser influenciados por aquilo que nos leva para mais perto do Senhor. Tua palavra diz que o caminho é muito estreito, muito estreito. E é triste ouvirmos na tua palavra que são poucos os que andam por esse caminho. Porque é mais fácil seguir o mundo, muito mais fácil. Nós somos mais aceitos ou melhores aceitos. Nosso ego e nossas emoções, elas encontram mais realizações. Mas ser separado para o Senhor é um grande desafio. Não ser como as outras pessoas e não nos identificarmos com os valores que essas pessoas têm, como é difícil sermos diferentes no meio destas pessoas iguais. Mas, Pai, tua palavra diz que o Senhor exige. E a exigência do Senhor para que tenhamos comunhão com o Senhor é que nos separemos do mundo. Nos ajuda, Senhor, a entendermos nesse dia que ser amigo do Senhor é melhor do que ser amigo do mundo. E às vezes, para sermos amigos do Senhor, vamos perder amigos no mundo. Mas que adianta tê-los como amigos no mundo, ao custo de perdermos a amizade com o Senhor. Tua palavra diz que o seu amigo, seus amigos são aqueles que fazem a vontade do Pai. Então nos ajuda nesta manhã a termos por opção fazer a vontade do Pai. E nos ajuda a tomarmos as decisões de nos afastarmos das influências que não vêm do Senhor, que vêm do mundo e que estão ditando a nossa conduta. Não queremos, Senhor, que o mundo diga quem nós devemos ser e como nós devemos nos comportar. Nos ajuda a aceitarmos pela fé que o plano e a influência do Senhor é melhor do que a influência do mundo. E certamente, racionalmente entendemos isso, mas nos ajuda a transformarmos isso em prática. Nos dá essa graça. Em nome de Jesus. Amém.